Alexandre Brito, sobrou para você, meu amigo. Psicólogo que está aqui com a gente. A Marister, que é mãe. A Tatiana também é mãe. E a gente quer saber o que você achou dessa atitude da mãe. Esse sentimento dela é legítimo, Tati? O que você me diz como mãe também? Boa tarde. Eu acho que foi um momento dela botar para fora todo aquele estresse que ela está vivendo já há anos, como você relatou, né? Que não é a primeira vez que ele, né, apronta. Então, acho assim, acumulou várias coisas e naquele momento ela pensou, vou marretar isso aqui para não pegar ele, às vezes também para não bater, machucar ele. Ela preferiu destruir o videogame. Você já viveu algo parecido com isso? Sim, o meu mais novo, questão de celular, né? E às vezes eu cobrando questão de estudo e ele me desobedeceu. E aí eu peguei o celular e desliguei e falei, só vou ligar quando você voltar a me obedecer, a fazer as tarefas. E aí eu ligo de novo o celular. Mas não chegou a quebrar o celular? Não, Roberta, eu penso da seguinte forma, né? Eu e o pai dele, a gente trabalha, né, né? E aí eu vou destruir uma coisa que nem que fosse de outras pessoas, né, também. Mas eu não acho justo quebrar. Tem outras formas de você punir, como pegar, desligar, né? Você tem Wi-Fi em casa, desliga a fonte. Pega lá, desliga a fonte. Mas o que eu entendi daquela mãe ali, ela queria uma punição que durasse, porque se desligar a fonte do Wi-Fi, daqui a pouco todo mundo vai precisar usar a internet da casa, né? Eu imagino que deve ter sido um ataque de desespero dessa mãe, de fúria. Muita coisa acumulada. Né? E com você, Marister, já aconteceu alguma situação parecida? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Sim, já aconteceu uma situação parecida, né? Mas aí é aí que entra a gente tentar o domínio. Às vezes essa mãe também já está sobrecarregada, né? Aí foi a reação que ela teve, colocar para fora, né? Naquele momento de estresse, né? Já aconteceu de eu pegar brinquedo e tacar no chão. Arremessar, sim. Tacar no chão de raiva, falar não é desse jeito, não é dessa forma. Tacar o brinquedo no chão, mas nunca aconteceu de eu pegar um martelo e quebrar, né? E você também estava esgotada num momento como esse? Já tinha conversado sobre esse assunto e não resolvia? Sim, já estava esgotada, né? E você também falou sobre que você colocou o alerta ali, né? No momento que o filho dela estava falando coisa. Já passei por essa situação também. Do meu filho falar palavrão, aí eu falar, você está me xingando? Não, mas não é com a senhora que eu estou, não, eu estou só xingando. Já aconteceu isso também. E eu pegar e tentar conversar com ele, né? Mas a correção é deixar sem celular, que é algo que ele gosta muito. Já falei em deixar ele sem treino, que é algo também que ele gosta muito, né? Alexandre Brito. Olha, como mães aqui, esse sentimento daquela mãe ali, ele é totalmente legítimo. Mas e aí? A forma dela externar também é válida? Pois é, muitas vezes a gente vê a agressividade como uma saída para quando você já não encontra mais saída. Então, a agressividade é quando várias outras tentativas já não se sustentam mais. A gente vê que muitas vezes não é só sobre a melhor ou a pior consequência para pensar uma educação. Às vezes as famílias têm dificuldade em sustentar aquilo mesmo que elas propõem com os filhos ou como regras também. E aí a gente vê que muitas vezes as crianças não seguem aquilo que é colocado como disposto, né, para cada um fazer ou para seguir certas regras, enfim. Então, a agressividade ali, ela entra como um deslocamento dessa raiva, que pode ser, a gente não conhece ela, mas a gente pode supor que seja uma raiva acumulada, aquilo ali não deve ser da noite para o dia, deve ter vários elementos, é muito complexo falar disso, não é um assunto simples, né, para a gente condenar ou liberar alguém, não é essa a pauta, mas é a gente entender que a agressividade ela surge ali realmente como um deslocamento, né? Esse videogame talvez seja sendo quebrado, esse jogo sendo quebrado, talvez seja um pouco disso que eu estou querendo trazer, de que às vezes a gente não sustenta aquilo que a gente propõe como educativo. Então, por exemplo, eu vou tirar o videogame, vai ficar sem por uma semana, mas aí dá 2 dias, a criança faz aquele olhar do gato do Shrek para você, o coração amolece, aquilo, você não sustenta também. Pode ser, tá, gente? São suposições. Então, são algumas dificuldades. E também
algumas crianças que elas acabam não entrando ali de um modo respeitoso na relação familiar. Isso é um grande desafio, principalmente quando, que é o caso aqui também, a gente vê uma substituição da criança em laços sociais, ou seja, com outras crianças e com outras pessoas, pelas telas. Então, às vezes, ela só sabe fazer vínculos por meio de contatos online, seja com o celular, porque esses jogos também têm os chats que você conversa lá dentro com outras pessoas do mundo todo, né? Então, pode ser uma série de questões ali que culmina com quebrar esse videogame, pode ser simbólico de uma série de condições que a gente vê que ali já é um caso bem extremo. Então, a agressividade, ela aconteceu, mas o ideal é que a gente sustente esses laços, esses vínculos, esses acordos, para que a gente não chegue na agressividade também. Esse assunto já está dando o que falar aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá, vou abrir espaço já para os comentários, hein? Eu acho essa atitude maravilhosa. Está mais que certa, o comentário de uma telespectadora. Roberta, eu faria o mesmo. Estou a ponto de fazer com o celular do meu menino. Ele joga um tiroteio no Free Fire. É isso, né, gente? O nome que eu ainda vou chegar nessa fase. Meu Deus. Boa tarde, Roberta. Eu sou Lorena de Guarapari, sou mãe, do João Lucas. Ele tem 10 anos, mas ele está numa fase só que Deus viu, ela diz. Que eu, como mãe, não sei mais o que fazer. Tem outro relato, boa tarde, sobre a mãe que quebrou o videogame, eu concordo plenamente, meus aplausos. Com certeza ela já havia tentado de outras formas. Ao quebrar o aparelho, ela puniu apenas o menino. Tá vendo? Se desligar a internet de casa, pune todo mundo da família, né? Outro relato, Roberta, eu sou sua fã, beijos, obrigada. Ela fez muito certo, tem que ter respeito com as mães. Outra mãe diz, eu peguei o celular da minha filha e coloquei dentro de um balde de água, na frente dela, pois eu já estava muito cansada, esgotada, a mãe diz. Ela não queria estudar, só queria saber de celular, então eu perdi a cabeça. Boa tarde, eu concordo plenamente com a mãe. Tem filho que não nos dá outra alternativa. Eu tenho uma filha de 13 anos e eu tomo o celular dela diversas vezes. Só não quebrei porque fui eu que comprei. Então, eu prefiro vender. É minha filha e não me responde dessa forma como esse daí, não. Tem mais gente dizendo, Robertinho, eu acho justo o que ela fez. Provavelmente já fez de tudo. Surtou? E mãe é igual panela de pressão. E é mesmo, né, gente? Uma hora o pino estoura de tanta pressão. Deu sorte que não levou uma surra, porque nesses tempos não pode bater mais. Deu nisso, viu? O comentário aqui da Carla Loureiro. Já já a gente continua lendo comentários que não param de chegar, tá? Agora, Alexandre, nessas tentativas, né, inclusive nesse exercício de não chegar a um ponto desse, quais são as técnicas para a mãe conseguir dar uma contida? Então, a gente vê pelos comentários que as técnicas não estão funcionando mais, né? É interessante que quem está em casa assistindo e participando, como quase todo mundo está se identificando com isso. E de alguma forma, se encontrando nessa mãe. Porque eu entendo que tem também uma perda muito grande da corresponsabilidade pela educação das crianças. Né? E a gente sabe que, até mesmo no Estatuto da Criança e do Adolescente, a responsabilidade é de todo, não é só dessa mãe. E não é só essa criança, é só esse adolescente que está fazendo isso. Então, uma tentativa para a gente pensar, né, modos de melhorar isso, é sempre fazer com que a criança, eu gosto de fazer isso, por exemplo, quando eu faço a clínica, que ela se sinta parte das obrigações da casa também. Que ela se sinta parte da convivência também que ela tem. Exemplo simples é o almoço em família, o jantar em família e outras obrigações que a criança pode ter, que ela tenha capacidade, apesar da idade. Por exemplo, arrumar cama ou alguma coisa que ela possa organizar os brinquedos, brincou, guardou, e não deixar para um terceiro fazer isso. Então, é claro que são exemplos muito simples, né, que a gente vai trazendo aqui, mas é fazer com que ela participe. E outra coisa também essencial é que a criança saiba perder. Muitos pais, muitas famílias, etc., acham que a perda pode ser traumática para a criança e fazem de tudo para que ela não tenha essa experiência. A experiência da frustração, a experiência da perda, a experiência de não conseguir algo, né? Não querem ver a criança chorando ou coisas assim. Mas a gente vê nesses momentos o quanto é importante você saber os seus limites. Até onde eu consigo, até onde eu posso ir, até onde o outro pode ir por mim também. Que você começa a ter essa corresponsabilidade, ou seja, essa responsabilidade juntos. Então,
nesses momentos a gente também tem que contar com outras pessoas. Eu não sei se essa mãe é solo, se ela tem rede de apoio, se ela é casada, se existe um pai nessa história. Dá para entender que financeiramente eles têm uma vida boa. Pois é, né? mas... O irmão mais velho é até influenciador, né? É a atividade principal da família. Pois é aí que tá, mas até onde também o dinheiro não faz com que um objeto perdido não seja logo substituído por outro em seguida, já que a questão financeira não é um problema, né? Então, onde é que está o valor das coisas em uma família que às vezes torna algumas coisas que para algumas famílias é supérfluas, para outras seriam um grande desgaste e um grande investimento financeiro e de trabalho para conseguir um videogame como aquele. Inclusive, embora aqui no Fale o Espírito Santo as mães estejam todas, deu para entender que está todo mundo jogando do mesmo time, mas nas redes sociais tem muita mãe detonando essa mãe, falando: o que você vai ensinar para o seu filho? Teve um outro comentário dizendo: por isso que ele tem essa agressividade. Já teve outro comentário que eu também li a respeito: eu não faria isso, eu doaria, então, o videogame, né? Justamente levando para esse lado do desperdício financeiro. Agora, Mari, como que você reagiu diante também desses xingamentos do seu filho? Então, primeiro, né, eu fiz a correção para ele e depois eu tentei entender o comportamento dele buscando ajuda de psicólogo. Porque estava sendo recorrente? Sim, eu estava notando, né, ele muito nervoso, muito estressado, esse comportamento, né, agressivo, né? Então, eu procurei entender por que ele estava tendo aquele comportamento. E fez diferença? Fez diferença. Estava tendo muito embate antes? Sim. Fica complicado, né? A gente não sabe o que é da fase da adolescência, o que está, na verdade, formando mais a personalidade do menino, da menina. A gente vai entrando, né, numa caixinha de perguntas, né, Tati? Como é que você lida com isso? É difícil mesmo, mas a gente tem que conversar bastante e sustentar, como o doutor falou. É o que eu sempre faço lá em casa. Assim, o coração dói, às vezes, né? A gente fala assim: não vou dar. Eu falei que é um dia. Isso dói na gente, que a gente vê ele lá todo tristinho, né? E olhando pra gente com aquele olhinho mesmo. E é difícil, mas a gente tem que sustentar. Ficar ali e sustentar. E passou um dia, beleza. O próximo, 2 dias, se você sustentar. E questão também, já teve enfrentamento também de querer falar alto comigo. Não xingar, né? Mas querer falar mais alto. Levantar a voz, né? Aí eu falei: epa, ei, eu sou sua mãe. Entendeu? E antes que nem por eu ser sua mãe, você tem que me respeitar por eu ser mais velha, como eu ensino a respeitar, né, os mais velhos. Falei: que isso? Entendeu? Não concorda comigo? Fica calado. Eu acho que todas nós já tivemos um ataque de fúria, cada uma reagindo de um jeito, né? Posso afirmar por vocês, né? Agora, durante o ataque, Alexandre, para a gente não fazer besteira também contra os nossos filhos, qual é a técnica para a gente controlar essa fúria? Eu já vi muita gente pedindo, num momento da fúria, pedindo ao pai da criança agora fazer, né, entrar em cena. Você fazer: não vou dar conta agora, é sua vez, vamos dizer assim. E você realmente sai de cena e faz alguma outra coisa para você não agir e reagir de modo reativo, né, daquele modo ali agressivo, né? Então, isso é uma possibilidade. Uma outra coisa é o que vocês estão trazendo aqui, que é importante, gente. A tentativa de diálogo é sempre fundamental, mas o diálogo tem limites também, né? Então, tem hora que você vai, de fato, tomar algumas atitudes ali para, às vezes, remover aquele objeto que pode estar causando um grande problema, ou sair de cena por um tempo também, até para você poder se recompor e se reestruturar e se reorganizar para retomar essa conversa, esse diálogo também. Então, isso são algumas saídas que a gente pode, de imediato, naquele momento, né? Tanto a respiração, quanto uma ajuda de alguém, quanto tentar manter a conversa, né? Porque também, Roberto, é importante trazer... Difícil é a gente conseguir respirar nessa hora, Alexandre. Se conseguir respirar, né? Ou sai de cena, liga para alguém. Mas o que ela trouxe é uma coisa essencial também, gente, porque, assim, parece muito que há uma condenação desse adolescente. O tempo todo: olha como ele estava isso, como ele fez aquilo, que absurdo ele agindo assim com a mãe. Mas pode ser que ele esteja precisando de ajuda. E às vezes essa pode ser uma dependência pelo jogo, pode ser, enfim, pode ser uma falta de educação em que ele tenha. Enfim, a gente não consegue dizer aqui, mas eu sempre falo que esses casos realmente a gente também tem que dar atenção para a saúde mental desse jovem.
pode ser que aquele modo dele reagir seja um pedido de ajuda. Né? Aí você vai falar assim, nossa, mas sendo agressivo, sendo respondão, xingando, sim. Se você parar para ouvir ali, talvez exista alguma dor, alguma tristeza que está se transformando em raiva. A gente sempre transforma a tristeza, ou quase sempre, em uma raiva. Essa mãe estava triste, por isso que ela estava com raiva. Ela estava triste, talvez até em relação a ela mesma. Porque as mães se perguntam, né, sobre como elas estão sendo. Tem que ter muito autocontrole, né, para não transformar a tristeza em raiva. Deve ser um exercício difícil, em agressividade, isso. principalmente. Agressividade. Olha só, tem muitos comentários. Essa criança, Roberto, já tinha gastado 12 mil no Roblox, no cartão da mãe. A gente contou isso aqui no início. E ela ainda foi muito paciente com ele. Quem segue o irmão dele no Instagram sabe muito bem o que é essa mãe, o quanto ela foi paciente. Ela demorou até demais para quebrar o brinquedo. Olha, eu acho que essa mãe tá certa, dá uma de doida, assim, para intimidar. Chegou a exaustão. Chega de mimimi com esses adolescentes desobedientes, a telespectadora diz. Em relação à mãe, super apoiada. Ela tem que corrigir mesmo. Se não corrigir, vai ser mais um mal educado, meliante, numa boca, ainda falando assim, olha, no caminho de um presídio, por mães e pais que corrijam e eduquem. Mas a gente tem que lembrar que tudo tem limite, né? Tem que tomar cuidado com isso. É até onde vai esse limite, né? Tem mais comentários aqui. É difícil nessa hora, Roberto, porque cada mãe vai ter uma reação. Eu, na verdade, não sei se apenas quebraria o videogame. A pessoa até fica com medo até de ser mais radical. Boa tarde. Fez certo esta mãe, só não deve comprar outro, porque aí seria perda de tempo. É sobre isso que a gente estava falando, né? Sustentar. E aí, quebrou para quê? Para amanhã comprar outro? Né? Tem que sustentar. Vocês sustentariam de que forma depois isso? Eu não compraria, não. Não compraria? Não. E você, Tati? Também não. Senão perderia o efeito, né? Mesmo no Natal, tá, mãe? Não foi agora, mas no Natal eu quero outro de presente. Não. Não pode dar outro no Natal para ele, Alexandre. Olha, não tem presente melhor para uma criança que a autoridade. A autoridade não é autoritarismo. Presente para a vida, né? Para a vida. Porque você vai ter alguém como referência, você vai ter alguém na qual você aprende a respeitar, você vai aprender a lidar com a perda, a lidar com o outro, saber cuidar do outro, saber amar, saber ser amado. A autoridade, ela de alguma forma produz em nós uma organização. Autoridade não quer dizer submissão, subserviência, né, agressividade. Autoridade é aquilo na qual você vai ter alguma inspiração. E se os pais não são inspiração, você encontra outras inspirações, né? Então, eu acho que o melhor presente mesmo é uma presença, mas uma presença que cuida. E se a falta for necessária, que seja. Perfeito. Olha, os comentários não param de chegar, mas nosso tempo acabou. Mamães, obrigada pela presença de vocês. Está todo mundo aqui apoiando, viu, a atitude dessa mãe. Mas que a gente não precise chegar a esse ponto, né? Verdade. Obrigada, Alexandre. Beijo para você. Agradeço, Roberto. Obrigada, Mari. Obrigada, Tati. Dá um beijo nas crianças, hein?